Bora analisar esse empate, o que foi o desempenho do Galo ontem no Equador. João Vitor Xavier, começo por você. O que você achou do jogo 1-1? O Galo tá vivo, hein? O Galo tá muito vivo na Sul-Americana, João Vitor. Um abraço, boa tarde. O que você achou do jogão, hein, João Vitor? Ô, Thiago, resultado importantíssimo do Galo ontem. Importantíssimo. Primeiro, destacar, o Atlético tem toda a razão na reclamação que está fazendo. O Atlético foi prejudicado pela arbitragem ontem. Foi escandaloso o que aconteceu, não só pela marcação do árbitro de campo, como pelo fato do cara usar o VAR e não dar conta de aplicar a regra corretamente, né, Thiago? Que bom que o Atlético reagiu, que bom que o Atlético cobrou a Conmebol uma posição logo ao final do jogo, porque foi escandaloso o que aconteceu ontem com o Atlético. E o Atlético pode ficar velhaco, como diria no interior de Minas, Thiago, porque a arbitragem está complicada. A gente reclama tanto da arbitragem aqui no Brasil, mas ontem vimos que a arbitragem está complicada na América do Sul inteiro, né? A juizada tá ruim com força, viu, Thiago? Agora, do jogo em si, do resultado em si, foi um resultado muito importante, Thiago. O Atlético, eu venho falando isso, estava a 3 jogos de um título internacional e de uma volta à Libertadores. Agora está a 2. Sendo que desses 2, um é em casa. Basta uma vitória do Atlético, por 1-0 que seja, dentro de casa, na arena, ao lado da sua torcida, sem altitude, que foi um problema grave ontem, para o Atlético conseguir chegar a uma final internacional. E aí estará um jogo de ganhar um título internacional que é importante, que merece ser valorizado, e que eu vou dizer mais uma vez que o Atlético não cometa a bobagem que cometeu nos anos 90, quando ele mesmo, Atlético, não valorizou a Conmebol. Valorize um título que será importante se vier a conquistar. Basta olhar a história do Racing, que ano passado fez uma festa linda lá em Assunção, no Paraguai. Estava lá acompanhando o jogo, Cruzeiro e Racing. O Racing conquista o título, faz uma festa linda e agora está aí brigando pelo título da Copa Libertadores. É esse o caminho que o Atlético pode trilhar, ganhando o título da Copa Sul-Americana. Então, Thiago, o Atlético está agora a 2 jogos de ganhar um título e de voltar à Copa Libertadores. Resultado importantíssimo para o Galo. Agora é lotar a Arena MRV, fazer aquele caldeirão na Arena MRV e conseguir a classificação para a final da Sul-Americana, para ficar a um joguinho só de ganhar um título internacional e de voltar à Copa Libertadores. Resultado muito importante para o Galo ontem, resultado maiúsculo para o Atlético. Jogou contra a altitude, contra a arbitragem, contra um adversário que é encardido quando joga em casa. Foi muito bom o resultado do Galo ontem, viu, Thiago? O João Vitor Xavier, de todo modo, mesmo entrando no segundo tempo, ele se mostrou novamente decisivo, muito importante no jogo de ontem. Mais uma vez, o super-herói atleticano, João. Ô, Thiago, acho que o jogo de ontem mostra a importância do Hulk para esse elenco do Atlético e reforça tudo que eu venho falando aqui ao longo dos últimos dias. O Atlético tem que cuidar muito bem do Hulk, porque tecnicamente ele é um jogador diferenciado. Tem vários aspectos importantes no Hulk. O aspecto de ser um ídolo do clube, o aspecto de ser um dos jogadores mais importantes da história do Atlético. Não estou falando desse momento, não. O Hulk é um dos jogadores mais importantes da história do Atlético. Está no patamar de Reinaldo, de Ronaldinho Gaúcho, de Tardelli, de Cerezo, de Éder, de Cafunga, de Ubaldo, dos grandes nomes que construíram a história do Atlético, dos grandes ídolos da história do Atlético. E ele é o ídolo dessa geração. Quantos milhares de atleticanos se formaram atleticanos pela idolatria com o Hulk? Agora, não adianta esperar, gente, que o Hulk vai dar conta de jogar quarta, domingo, jogando 90 minutos todo jogo. Não é assim que o Hulk tem que ser utilizado no Atlético. O Hulk tem que ser utilizado no Atlético homeopaticamente, artesanalmente. Qual que é o jeito mais inteligente de usar o Hulk naquela semana? Você tem um jogo contra o Flamengo, você tem um jogo contra uma equipe mais simples. Como é que você vai usar? Ele vai jogar os 2 jogos? Ele vai jogar um jogo entrando aos 10 do segundo tempo com gás para jogar ali 35, 40 minutos no segundo tempo contra uma defesa cansada? É ter inteligência estratégica. Agora,
Não se abre mão de um jogador como o Hulk e, por tudo que eu tenho visto, o Atlético não pretende abrir mão dele. O Atlético pretende utilizar o Hulk. E aí o Sampaoli ter inteligência, ter leitura de cenário para usar o Hulk da melhor maneira possível. E acho que ontem, mais uma vez, isso se mostrou importante para o Atlético. O Hulk sendo usado de maneira estratégica, com inteligência, às vezes pegando uma defesa cansada, para conseguir colocar o seu potencial técnico, a qualidade técnica da melhor maneira possível. O Hulk já não é um menino, o Hulk já não é um garoto, o Hulk não vai ter gás para jogar quarta, domingo, mesmo sendo um exemplo de atleta. O Hulk é um exemplo de atleta. Quando a gente vê o Hulk e o Neymar, a gente vê a diferença de um cara que cuidou da carreira para um cara que não cuida da carreira. Ele é um exemplo de atleta, de profissional do futebol. Agora, mesmo o profissional, vai chegando numa idade, meu amigo, você tem que ser estratégico. Você não vai usar aquele cara todo dia, toda hora, todo jogo, 90 minutos, quarta e domingo. Guardem o Hulk para que ele jogue de maneira estratégica nos jogos importantes, com a estratégia do jogo. É assim que se preserva um ídolo, é assim que se preserva um grande jogador e é assim que se usa o jogador tirando dele o que ele tem de melhor, o seu melhor potencial, e é isso que eu torço para ver o Atlético fazendo com o Hulk para a temporada do ano que vem, Thiago.